Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos. Essa é a minha nova tier list com todos os antivírus testados no canal. Mas aqui não vai ser apenas um ranking dos AVs que eu testei, e sim uma retrospectiva com muito tiro, porrada e bomba. Então toma a vinheta e vambora que o bagulho vai ficar doido. Aqui no canal eu já tenho mais de 20 antivírus testados, dentre gratuitos e pagos. E essa tier list não vai focar apenas nos gratuitos ou nos pagos. Eu também não vou fazer distinção entre eles. A ideia é fazer um ranking geral com tudo que eu tenho testado até agora e tentar trazer alguns comentários para poder elucidar você sobre esse assunto e justificar, de certa forma, né, o porquê desse meu ranking. E se você quiser, aqui no canal tem uma playlist completa de segurança e informação. Você pode entrar no meu canal, por exemplo, vem na tela inicial, aqui em Playlists, procura a playlist Segurança e Informação, clique em Ver Playlist Completa. E cara, a lista é bem extensa, tá? Tem muita coisa interessante aqui, só que é importante vocês terem em mente uma coisa. O que você vai ver agora com esse ranking não necessariamente reflete o que você costuma ver em sites de segurança e sites de review de antivírus, por exemplo, AV Comparativos ou AV-Teste ou até o PCMag. A ideia é fazer um ranking sobre os antivírus que eu testei aqui no canal e considerando os resultados que eu obtive. Então, pode ser que tenham coisas aqui controversas, coisas que você não vai concordar, e eu te convido a fazer a sua própria tier list em cima da minha, e deixar aqui nos comentários se você concorda ou não. A minha tier list está separada em 5 itens. Você vai ter Aí Já É Sacanagem, que são aqueles antivírus que falham miseravelmente e que realmente não tem como ninguém recomendar para você. Nós temos também a lista de Melhor do que Nada, que são aqueles antivírus convencionais, padrãozão, que todo mundo acaba instalando e deixa lá e finge demência, finge que não está acontecendo nada e vida que segue. Nós temos também aquele Opa, que é quando o antivírus traz alguma coisa interessante ou pelo menos algum resultado que ultrapassa as expectativas. Nós temos também aqueles que estão no top, que são de fato os melhores, e você vai ter aqui nessa minha tier list um item, um ranking, uma posição para esse ranking chamada God. E aqui só vão entrar aqueles antivírus que realmente trazem algum diferencial que o faz sobressair perante qualquer outro. E a lista para esses God, ela tende a ser bem pequena. Mas vamos começar. O primeiro aqui dessa minha lista é o 360. Se eu vier aqui no meu canal e procurar por ele, eu vou ter o 360 Total Security 2024 contra 100 malwares novos. O antivírus não é ruim, tá? Só que ele não é um antivírus que eu te recomendaria como sendo algo muito bom, entendeu? Ou pelo menos algo mediano, sei lá. Ele ficaria no melhor do que nada, pelo menos para mim e nos testes que eu fiz com ele. Depois nós temos o Arcabit. Cara, ele não é tão ruim, mas aqui no canal tem um teste com ele. É o Arcabit Internet Security 2024 contra 100 malwares, e esse teste foi feito no mês 5 desse ano. E assim, cara, de novo, ele não é um antivírus ruim, só que ele não tem aquilo que seria necessário para ele ficar na lista do Opa, entendeu? Então ele viria para cá, melhor do que nada. Depois nós vamos ter o Avast. E aqui, cara, é uma coisa muito curiosa, porque eu não sei se você está ligado, mas a Agent Digital é uma empresa que foi fundada pela Norton BitLocker. Na verdade, ela foi criada e se separou. Então, ali tem fundos monetários e tal, investidores e coisas assim, e a Agent Digital começou a comprar um monte de gente. Eles compraram a AVG, a Avast, a Vira, Bulldozer e várias outras paradas, inclusive o CCleaner. Pois é, os caras estão comprando todo mundo. Só que comprar não significa muita coisa, significa apenas que, do ponto de vista de mercado, eles agora têm as principais marcas do mercado, consequentemente os caras ganham rios de dinheiro. Óbvio, né? Só que tem uma parada aqui que é interessante. Recentemente, a Norton começou a migrar as suas soluções de proteção para a engine utilizada pelo próprio Avast. E assim, embora não tenhamos um comunicado oficial falando isso explicitamente, mas nós temos uma porrada de indícios que demonstram que isso está acontecendo. E se isso realmente se comprovar, na prática, significa que quem utilizava o Norton 360 e quem utilizava o Avast, eles vão ter basicamente a mesma qualidade de proteção. E o Norton sempre se mostrou um antivírus bom. Então, consequentemente, o Avast acaba se tornando um antivírus bom também, por conta disso. E óbvio que não é só isso. Ele tem sido aprimorado ao longo dos anos, dos últimos anos, então eu acredito que ele estaria no melhor do que nada. E embora ele seja um antivírus bom,
mas ele não traz nada ali que seja um plus, que seja algo fora da curva. Então eu acho que ele vem para cá para o melhor do que nada, tá? Depois nós vamos ter o AVG. Ele foi comprado pela Norton, pela Gen Digital, só que ele ainda não tem a engine do Avast e vice-versa. Então, eu não acredito que ele tenha algo extravagante ou algo além da curva, né, fora da curva, então acredito que ele também vem para a lista do melhor do que nada. Depois nós vamos ter o antivírus chamado Avira. Avira é muito antigo, foi comprado pela Norton, só que ele continua tendo um motor de detecção, de verificação e eliminação de malwares próprio. E no último teste que eu fiz no canal, ele mostrou um resultado bom e muito parecido com aquilo que você tem no próprio Avast ou no Norton. Então, eu acredito que ele seria o antivírus do tipo melhor do que nada, que é o antivírus que você instala, fica ali, está tranquilo, tem sempre o risco de algo passar, mas serve ao propósito. Depois nós vamos ter o Bitdefender. E esse cara tem se mostrado muito além da curva para aqueles antivírus medianos, né? E eu acredito que com os últimos testes que eu vi, que eu fiz aqui no canal, e também com as coisas que nós vemos acontecendo com relação a essa marca, eu acho que ele tem o que é necessário para ficar na lista do opa, que tem algo diferente, sacou? Tem algo ali nele que realmente faz alguma diferença. Nós temos agora o Comodo Internet Security. Esse daqui é muito controverso e eu vou deixá-lo por último, tá? Depois nós temos o MC-Soft. E esse cara, ele no último teste que eu fiz, ele mostrou um potencial absurdo para eliminação e detecção de novas ameaças. Então, eu acredito que com isso ele figura aqui no top. Nessa minha lista agora eu vou ter o E7, que no primeiro teste ele falhou miseravelmente, só que tenho que ser justo. Algumas horas depois, a empresa fez uma atualização de definições de vírus, de ameaças, e ele passou a bloquear aquilo que havia passado. E no último teste que eu fiz, ele se mostrou muito competente. Então, para mim, ele não tem aquele diferencial que estaria no opa, muito menos algo como top. Então, acredito que por essa falha que ele apresentou aqui, e pelo índice de detecção e eliminação dele ser muito parecido com esses outros que estão aqui em melhor do que nada, acredito que ele também merece uma posição nessa lista, nesse patamar. Depois nós temos o F-Security, que, cara, mais uma vez, ele também não apresenta nenhum diferencial, extras e coisas que chamem muita atenção, porém, ele chama muita atenção num aspecto interessante, na parte de detecção de novas ameaças, Zero Day. E por isso, eu acredito que ele vem aqui para o OPA. Depois nós vamos ter o G-Data, que infelizmente, com os últimos testes que eu tenho aqui no canal e coisas que você pode pesquisar na internet também, você vai acabar vendo que a capacidade que ele tem de detectar, eliminar ameaças e tal, está ali no mesmo patamar do Avast, do Avira, do AVG, sabe? Não muda muita coisa, infelizmente. Então acredito que ele vem para cá. Agora nós temos o tal do K7. E no teste que eu fiz aqui no canal, até vale a pena eu pesquisar aqui para te mostrar. É o K7 Ultimate Security 2024 e foi um teste realizado no mês 4 dele contra 100 malwares. E, cara, o teste nem foi concluído porque no meio do caminho ele foi arregaçado por um malware. E, cara, aí já é sacanagem. Depois nós temos o Kaspersky, que não só nos meus testes, mas em tudo quanto é teste que você vai encontrar na internet, de tanto de pessoas, canais, institutos independentes, empresas independentes, e também naqueles testes que são pagos, tipo AV Comparativos e AV Teste. Esse cara está sempre figurando entre os melhores. E nos testes que eu fiz aqui no canal, ele realmente figura entre os tops. Então, indiscutivelmente, ele vem aqui para cima. Depois nós vamos ter o Kingsoft. E, cara, enfim, né? Ele até virou uma figura carimbada aqui no canal pela zoeira, pelas brincadeiras. Só que, cara, não dá, né? Não tem como recomendar. Depois nós vamos ter o Malwarebytes. E aqui tem um detalhe. Existem duas edições, o Malwarebytes gratuito e o Malwarebytes Premium. E agora tem uma parada, que é uma pegadinha bem safada. A versão gratuita não tem motor de verificação em tempo real. Então ele não serve como antivírus. Já a versão Premium, ele tem a verificação em tempo real, e vale ressaltar que o Malwarebytes possui uma engine de verificação e detecção de malwares própria, o que é um ponto muito positivo para eles. Só que, assim, nos resultados dos testes, ele se mostrou bom, ele mandou bem até, só que ele não tem nada de diferente. E justamente porque na versão gratuita não tem uma verificação em tempo real, não tem essa capacidade, eu não tenho como colocá-lo no OPA. Até porque alguns testes que eu fiz aqui, os resultados mostrariam que ele poderia figurar aqui nessa lista do ranking, aqui nessa
posição no meu ranking. Só que pela zoeira da versão gratuita não ter isso, aí acaba que complica para o lado dele. Então acho que ele vem para cá, para melhor do que nada, né. Depois nós vamos ter o McAfee. E cara, muita gente reclama que ele é um antivírus pesado pra cacete e puxa muito da máquina, usa muito recurso. Só que uma coisa é fato aqui, o McAfee, ele é muito bom, sacou? Acredito que ele vem para o top, pela qualidade que ele apresenta de detecção, identificação de novas ameaças e limpeza de ameaças que já tenham contaminado a sua máquina, então acho que ele tem o que é necessário para estar no topo dessa lista. Depois nós vamos ter o Norton. E agora tem uma parada curiosa. Como eu falei há pouco, o Avast e o Norton tá meio que viram da mesma coisa. Só que isso não necessariamente é algo ruim, talvez para quem é assinante do Norton, né? Mas o Avast tem melhorado bastante. Então, eu acredito que o Norton, por estar usando a mesma engine do Avast, ele acaba caindo um pouco com relação à qualidade dele e tal, e capacidade para detectar novas ameaças, mas ele se mantém ali numa situação de melhor do que nada. Infelizmente, eu acredito que o Norton está nesse patamar agora. Então, eu acho que ele vem para cá. Agora nós temos o Sophos. E cara, o Sophos ele tem se mostrado uma boa alternativa, ele possui alguns recursos até interessantes, só que o nível de detecção e eliminação de novas ameaças, mesma coisa dos outros, cara. Ele é muito parecido com aquilo que você vai ter com a Avast, com a AVG, com a Vira, que tem as suas edições gratuitas que oferecem a mesma qualidade de proteção. Por conta disso, eu acho que ele vem para o melhor do que nada. E eu sei que a parte de melhor do que nada aqui no meu ranking está crescendo muito e muitos de vocês provavelmente vão começar a reclamar e chiar, mas faz parte. Depois nós temos o WebRoot. E velho, né? Não tem muito o que falar. Acredito que ele venha para a lista do melhor do que nada porque ele não traz nenhum extra que fizesse alguma diferença de verdade. Então acho que ali é uma boa posição para ele. Depois nós temos o Windows Defender, que embora a Microsoft tenha feito várias atualizações, tenha melhorado a sua capacidade de detecção e eliminação, mas ainda falta muita coisa para ele. E no meu último teste, colocando ele à prova contra 200 malwares novos, ele conseguiu eliminar muita coisa. Só que infelizmente, de tudo aquilo que ele não eliminou, que ficou na máquina, na etapa de execução dos vírus, dos malwares, cara, todos eles foram executados e o Defender não fez nada. Então acho que por conta disso, ele vem para cá para a última posição do meu ranking. Muitos não vão concordar, mas é o que os testes têm me mostrado. Depois nós vamos ter o Panda. E velho, não sei o que está acontecendo, mas nos últimos testes aqui do canal, e na verdade isso já vem de muito tempo, ele só tem caído, ele só tem piorado. E velho, parece que o Panda resolveu hibernar. Depois nós temos o Trend Micro. E cara, Trend Micro é um antivírus antigo, muito conhecido, e ele possui vários recursos interessantes, só que a capacidade que ele tem de eliminar novas ameaças, identificá-las e eliminá-las, acaba que se assemelha muito a tudo aquilo que está no meu ranking de melhor do que nada. Então acho que por isso ele vem para cá. Depois nós vamos ter o Zone Alarm Free. Cara, eu era muito fã do Zone Alarm há muito tempo atrás, e ele na época que era só um faro, né? E ele realmente era um dos melhores. Só que com o tempo, eles mudaram a engine, usaram a engine do Bitdefender, depois usaram uma engine própria, e hoje, sinceramente, nem sei mais como é que ele está hoje, com relação à engine que eles utilizam. O que eu sei é que ele, porra, vacila bastante, cara. Então, acho que por conta disso, infelizmente, ele vem para cá para baixo. Depois, nós temos o Zemana. E, velho, a qualidade de detecção e eliminação dele é muito porca. Então, por conta disso, ele vem para cá. Depois disso, nós vamos ter o Excition, que na verdade ele é basicamente o Commodore Internet Security, só que numa edição premium para empresas e órgãos governamentais. E por ele utilizar a mesma tecnologia do Commodore Internet Security, ele vai ficar na mesma posição que o SIS. Isso aí não tem conversa, né? E no fim das contas nós vamos ter o Ultra AV, que é o antivírus que a Kaspersky selecionou a dedo para instalar de forma forçada, diga-se de passagem, nas máquinas de todo o norte-americano. Isso porque a Kaspersky foi banida de lá, então, para não deixar a galera na mão, eles forçaram a instalação de um outro antivírus, que é o tal do Ultra V. E no teste que eu fiz, cara, ele não chega a falhar, miseravelmente, como alguns que estão aqui nessa lista. Mas ele não traz nada além daquilo que nós podemos obter com as outras edições de outros fabricantes nas suas versões gratuitas. Então, por conta disso, eu acredito que ele vem para cá, para a lista de melhor do que nada.
Assim, entenda uma coisa, quando eu falo melhor do que nada, não significa que seja ruim. Significa que é preferível ter algo que talvez não seja tão bom, ao invés de não ter nada, entendeu? É preferível ter um antivírus mais ou menos do que não ter um antivírus. E se você quiser entender um pouco melhor o meu ponto de vista sobre esse assunto, tem um vídeo aqui no canal que eu comento e tento explicar para você o porquê que eu acho que todo mundo deveria utilizar o antivírus, seja ele qual for. Link aqui no card e também na descrição, se você estiver curioso, tá? Mas, por fim, nós vamos ter o Command Internet Security e o Excition, que na verdade é basicamente a mesma coisa. A diferença é que o Command Internet Security é gratuito e o Excition é pago e funciona através de uma endpoint. Se você tiver curiosidade, aqui no canal tem um vídeo mostrando como funciona o Excition Endpoint Security. Tem até um vídeo com o Kaspersky EDR, é o endpoint da própria Kaspersky. Links aqui no card e também na descrição. Mas, no fim das contas, muita gente não vai concordar. O Babu, como vários seguidores meus acabam comentando, vai se contorcer, mas, cara, não tem como ser diferente. O God, né? Esses dois caras vêm para cá. E isso tem uma explicação muito simples até e direta, que é o seguinte, a parte do antivírus, tanto do Commodity Internet Security quanto do Excition, todo mundo sabe que é muito fraca, sacou? Isso aí é inegável. Só que quando você pensa na possibilidade de prevenção de contaminação, eu não estou falando da eliminação dos arquivos, tá? Eu estou falando da prevenção, impedir que algo contamine sua máquina. Não importa se você acabou de baixar um arquivo ou se ele já estava na sua máquina. Quando você executá-lo ou quando ele for executá-lo, não vai rolar, porque essa solução vai bloquear. E todos os testes que eu fiz aqui no canal até agora, e cara, é literalmente todos os testes, ele bloqueia literalmente 100% de qualquer malware que eu execute. E por conta disso, eu acredito que isso é um diferencial absurdo que nenhum outro antivírus dessa minha tier list consegue alcançar. E por conta disso, ele vem para a posição topo das galáxias, que é o God. Ele e o Excition. E tem uma outra parada que corrobora isso que eu estou falando, que é o seguinte, aqui no canal tem alguns vídeos, você pode ver aqui na minha playlist de segurança, e você vai ver isso acontecendo na prática. Tem vários vídeos que eu fiz aqui testando o antivírus, fazendo dobradinha. Por exemplo, tem o Avast Free, mais o Commodity Internet Security contra 120 malwares. Tem o MC Soft, mais o Commodity Internet Security contra tantos malwares. Tem o Sophos Home Premium, mais o Commodity Internet Security contra tantos malwares. Tem o Reset Smart Security com o SIS contra tantos malwares. Tem até o Kaspersky com o SIS contra tantos malwares. E o que você vai acabar observando nesses testes de dobradinhas é o seguinte, todo antivírus que você coloca para ser testado junto à autocontenção do Comodo, ele acaba conseguindo 100% de bloqueio de ameaças. Claro, não é o antivírus que está bloqueando, é o Comodo, né? Mas os dois trabalhando juntos, acaba garantindo para você 100% de proteção. Então, sozinho ele consegue bloquear 100%. E aliado às outras, ele consegue ser um complemento arrebentador para poder bloquear ameaças. E aí, claro, dependendo do antivírus, se ele tiver uma capacidade para eliminar ameaças muito boa, você acaba ganhando dos dois mundos, porque você vai ter o antivírus que bloqueia a porra toda e, ao mesmo tempo, o antivírus que consegue limpar essas porras, sacou? E aquilo que o antivírus que você está usando não conseguir limpar, fica tranquilo porque o SIS ou o Excition bloqueia. Acho que isso garante para ele a posição de God. E é como eu falei, muitos vão discordar da minha tier list, muitos não vão concordar com o SIS ficar lá em God, mas, cara, é aquilo que eu comentei no início. Essa tier list, ela foi criada considerando os testes que eu fiz, os resultados desses testes aqui do canal, sacou? Eu não estou considerando o que outros falam. Eu prefiro fazer um teste eu próprio e ver por mim mesmo o que está acontecendo. E nos testes que eu tenho feito até agora, acredito que essa minha tier list ficou até muito justa para aquilo que eu tenho mostrado aqui no canal. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que achou. Se você quiser, faz a sua própria tier list e coloque aqui nos comentários. Ou, se você quiser, coloca aqui o teu próprio ranking para a gente trocar uma ideia. E para dar aquela moral, compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso, galera. Espero que tenha sido bacana. Tamo junto e até a próxima.